coração. O título da minha ministração essa noite é: não ignore o seu chamado. Abra comigo o livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, a partir do verso de número 4. Diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus tem um chamado para cada um de nós. Todos nós fomos chamados, fomos comissionados por Deus. Portanto, eu acredito que Deus tem um chamado especial para cada um. Jeremias, ele é considerado um profeta chorão. Deus chama o Jeremias para profetizar em Judá, em um tempo de mudança, em um tempo de transição, num período em que o rei Josias estava causando uma grande transformação, uma grande mudança em Judá. Ele estava derrubando os postes ídolos, estava derrubando os altares que era oferecido a outros deuses. Nesse tempo, o Jeremias, ele é chamado pelo Senhor. Jeremias vai profetizar durante 40 anos. Quando Deus chama o Jeremias, Deus traz algumas revelações para o Jeremias, mostrando para ele que o Jeremias traria juízo, palavras de juízo para o povo de Judá. Jeremias vai começar o seu ministério por volta de 20 a 25 anos. Deus vai chamar o Jeremias para exercer o ministério profético. O Jeremias vai dizer que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Quando Deus chama, quando Deus convoca, quando Deus levanta o Jeremias se assusta, Jeremias se sente incapaz. Jeremias, ele diz para Deus que ele ainda é um menino, ou seja, eu sou imaturo, eu não sei falar, eu não tenho as qualidades, as características para eu exercer esse ministério profético. Só que o que é que eu aprendo? Eu aprendo que o Deus que chama é o Deus que nos conhece. O Deus que te chamou é o mesmo Deus que também te conhece. No verso de número 5, Deus disse para o Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Deus não está dizendo para o Jeremias: olha, depois que você nasceu, eu te conheci. Depois que você veio à vida, eu te conheci. Não, Deus estava dizendo para o Jeremias: antes, bem antes de você nascer, quando os seus ossos ainda estavam informes, eu já te conhecia. Portanto, a primeira coisa que eu aprendo essa noite é que o Deus que chama é o Deus que nos
conhece. Deus não chamou Jeremias por causa de habilidades especiais, por causa de características especiais que Jeremias tinha. Não, Jeremias era assim como eu, Jeremias era assim como você. Jeremias tinha falhas, Jeremias tinha defeitos, Jeremias ele era vulnerável, assim como nós. Jeremias também era alvo da graça de Deus, portanto, Deus já o conhecia. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Deus não te chamou enganado. Deus não se enganou com você. Antes dele te chamar, ele já te conhecia. Antes dele te chamar, ele já sabia que você tinha defeito. Antes dele nos chamar, ele já sabia que nós somos limitados. Antes dele nos chamar, ele já sabia das nossas limitações. Ele não nos chamou errado, ele já nos conhecia. O Deus que te chamou é o Deus que te conhece. O Deus que te chamou é o Deus que conhece as suas necessidades. O Deus que te chamou é o Deus que conhece as suas limitações. O Deus que te chamou é o Deus que conhece os seus traumas. O Deus que te chamou é o Deus que sabe quais são as áreas da sua vida que Ele precisa ajustar, para que você possa cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer. Apesar de quem somos, Deus nos escolheu. Deus nos chamou. E o nosso primeiro chamado não é para nós fazermos alguma coisa para Deus. Porque às vezes nós pensamos que Deus nos chama em primeiro lugar para nós fazermos alguma coisa para Deus. Então às vezes nós temos essa ideia que Deus me chamou, então agora eu vou ter que fazer alguma coisa para Deus em primeiro lugar. Não. O nosso primeiro chamado não é para nós fazermos alguma coisa para Deus. O nosso primeiro chamado não é para nós trabalharmos para Deus. O nosso primeiro chamado é para nós estarmos com Deus. O nosso primeiro chamado é para nós estarmos na presença de Deus. O nosso primeiro chamado é para nós desfrutarmos de um lugar em Deus. A Bíblia diz em Mateus 11, 28, Jesus nos fazendo um convite: venham a mim, venham estar comigo, venham desfrutar da minha presença, venham usufruir de tudo aquilo que eu tenho para dar para vocês. Venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos. E ele diz: e eu vos aliviarei. Porque antes de nós fazermos alguma coisa para Deus, nós precisamos estar em Deus. Deus não nos chamou apenas para trabalhar para Ele. Em primeiro lugar, Deus nos chamou para nós estarmos com Ele. Jeremias, quando ouve Deus chamando para exercer um ministério profético, o Jeremias se sentiu incapaz. Jeremias ignorou o seu chamado, porque nós vemos no versículo 1 que Jeremias é filho de Ilquias. Ilquias é um sacerdote. Então toda criança da família sacerdotal, ela cresce aspirando dar continuidade ao ministério sacerdotal da sua família. Então o Jeremias, ele está sendo treinado, Jeremias está sendo preparado para dar continuidade ao ministério sacerdotal, quando o Ilquias, o seu pai, cessasse o seu ministério.
Então, quando Deus chama o Jeremias, Jeremias está dizendo: eu? Senhor, em outras palavras, o Jeremias está dizendo: Senhor, mas eu estou sendo preparado para ser sacerdote. Senhor, tudo que eu faço é para exercer o ministério sacerdotal, quando o meu pai cessar o seu ministério. Só que não sou eu que escolho, é Ele que chama. A vontade não é minha, a vontade é dEle. A Bíblia diz que o Jeremias diz: Senhor, eu sou uma criança. E quando nós ouvimos alguém na Bíblia dizendo: olha, eu sou uma criança, Êxodo 26 era usado para se referir a uma criança, Gênesis 12, 24 para se referir a uma adolescente, e o Jeremias está tentando se esquivar do seu chamado. Só que procurar se esquivar, fugir do chamado não é uma exclusividade do Jeremias. Quando nós olhamos para a Bíblia, Isaías capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Uzias precisou morrer para que o Isaías de fato pudesse exercer o seu chamado e o seu ministério com proeza. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Deus chamando o Moisés, para o Moisés ir no Egito tirar o povo de Deus de lá. Na hora o Moisés diz: Senhor, eu não posso. Eu sou pesado em palavras, eu não posso ir lá. Senhor, chama outro, chama outra pessoa. Existe pessoas mais qualificadas do que eu. Existem pessoas mais preparadas do que eu. Não é assim que nós fazemos, não é assim que nós agimos. Senhor, eu não posso, eu não sou capaz. Chama fulano de tal que é mais preparado do que eu. Chama fulano de tal que tem as características apropriadas para exercer esse negócio. Eu não. Jeremias disse: eu sou uma criança e não sei falar. O Moisés disse: Senhor, eu sou pesado nas palavras, chama outro, não conta comigo. E nós? O que nós temos falado para Deus para fugirmos do nosso chamado? E nós? Qual é a desculpa que nós estamos dando para Deus para negligenciar o nosso chamado? Será que nós estamos falando para Deus: Senhor, eu ainda preciso casar. Senhor, eu ainda preciso conquistar. Senhor, ainda eu não terminei aquele curso. Senhor, ainda eu não construí a minha família. Senhor, ainda eu não ganhei dinheiro para comprar aquela nave. Por isso eu não posso, Senhor. Faz o seguinte: chama o Edson, porque o Edson já casou, o Edson já tem a família dele. Chama o Edson. Será que nós ainda não estamos nos sentindo realizados, porque nós estamos negligenciando o nosso chamado? Março eu faço 10 anos de CBN, que congrego aqui. E eu me lembro que no primeiro, segundo ano, eu lembro que eu trabalhava em 2 empregos, e tudo que a gente precisava, a gente ia, comprava, não tinha necessidade. Só que todas aquelas coisas não me preenchia. Parecia que quanto mais eu conquistava as coisas,
Parecia que tinha um lugar vazio na minha alma que não era preenchido com nada dessas coisas. E uma das conversas que eu tive com o pastor Gabriel há 8 anos atrás, ele me falou uma palavra que aquilo nunca saiu do meu coração. Ele me disse: olha, Henrique, você nunca vai se sentir com uma realização plena enquanto você não estiver fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Enquanto nós estivermos conquistando coisas, é bom, é uma bênção. Só que tudo o que nós conquistarmos, nós vamos ter uma realização momentânea. Porque o único lugar que nós vamos ter uma satisfação plena é quando nós estivermos no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Porque enquanto nós estivermos em um lugar que não é o lugar da vontade de Deus para nós, sempre vai nos faltar alguma coisa. Sempre. Sempre. Agora, enquanto eu estou no lugar, no centro da vontade de Deus, ainda que me faltem as coisas, ainda que eu não consiga realizar tudo aquilo que eu almejo, o centro da vontade de Deus é suficiente para me preencher. No centro da vontade de Deus eu não tenho falta de nada. No centro da vontade de Deus eu tenho uma satisfação plena, porque Ele é suficiente para mim. Você já percebeu que assim como eu, existe um monte de gente conquistando aqui, conquistando ali, conquistando acolá, mas há um vazio dentro que não é preenchido por estas coisas? Agora, você já percebeu que existem outras pessoas que não estão conquistando aqui, não estão conquistando aqui e não estão conquistando lá, mas elas estão aqui, ó, no centro da vontade de Deus. E quando nós vamos falar com esta pessoa, ela transmite paz, ela transmite alegria, ela transmite leveza, ela transmite a presença. Oh glória! Porque na presença de Deus nós somos completos, nós não temos falta de nada. Jeremias não queria aceitar o chamado de Deus para a sua vida, porque ele era imperfeito. Tem algum imperfeito aqui? Tem uma ali, 2 ali atrás, glória a Deus, tem pouquinha gente. Deixa eu te dizer algo. A nossa imperfeição não é um obstáculo para Deus não usar a nossa vida. A nossa imperfeição não é um obstáculo para Deus não usar a nossa vida. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Jesus começando o seu ministério, e nós vamos ver Jesus chamando os imperfeitos. Mateus capítulo 4, não vou ler, verso do 18 ao 22, Jesus chama os discípulos. Gente, Jesus veio à terra para uma missão importantíssima, sim ou não? Jesus veio nos resgatar. Por causa do pecado, o pecado nos separou de Deus.
Então nós nos tornamos desagradáveis a Deus. Então Jesus vem para pagar o nosso preço e nos levar de novo ao Pai. Que missão importantíssima. Se fosse eu ia procurar selecionar os melhores. O que Jesus faz? O que Jesus faz? Jesus vê o Pedro. Ó, Pedro, vem, Pedro. Quem é o Pedro, gente? O Pedro é aquele tipo de crente que não leva desaforo para casa. O Pedro não tem conversa, já resolve ali. Quem é que Jesus chama, gente? Jesus chama o Tomé. Tomé diz: se eu não ver, eu não acredito. Quem é que Jesus chama, gente? Quem é, gente? Mateus era a bênção. Mateus é aquele tipo de crente que todo pastor quer na igreja dele. Mateus era a bênção. E o Judas? Meu Deus! E ainda pegam a sacola da oferta e colocam na mão do Judas. Toma conta, Judas. Aí o Judas é meio que assim, na conta do Chaves lá. 2 para mim e 1 pro... Gente, cadê os líderes de casa de paz aqui? Tem líder de casa de paz aqui? Deixa eu ver. Tem aqui alguns. Gente, você acha que tem problema na tua casa de paz? Tem, Paula? Tem nada. Problema tinha lá no meio dos discípulos de Jesus. Quem é que Jesus chama? Jesus chama os imperfeitos. Será que Jesus não sabia das imperfeições daquele povo? Será que Jesus se enganou quando ele chama os discípulos para andar com ele? Claro que não. Jesus já conhecia os discípulos. Jesus já sabia que aquele Pedro, cheio de entusiasmo, aquele Pedro que disse: olha, se for preciso eu vou dar a minha vida pela sua. Jesus sabia que aquele Pedro, antes que o galo cantasse, o Pedro ia negá-lo 3 vezes. Jesus sabia. Mesmo assim, Jesus quis andar com eles. Sabe o que eu aprendo com Jesus? É que nós gostamos de investir em pessoas que dão resultado, e resultado rápido. Jesus vai andar com esses discípulos durante 3 anos e meio. Esses discípulos é igual carro álcool no frio, demora a pegar. Durante 3 anos e meio parece que os discípulos não entenderam nada. Durante 3 anos e meio parece que eles não perceberam qual era o chamado deles. Jesus chama os discípulos para serem facilitadores, para que as pessoas tivessem acesso a Jesus, mas eles não entenderam isso. Ao invés de facilitar o acesso, eles estão dificultando o acesso. Ao invés de eles trazerem as pessoas para vir até Jesus, eles estão impedindo as pessoas de chegar até Jesus. Esse mesmo Pedro que fala: Senhor, se for preciso eu dou a minha vida pela sua, nega Jesus, vai para o mar. Mesmo assim, Jesus não desistiu do Pedro. O único motivo de nós estarmos aqui essa noite é porque Jesus não desistiu de nenhum de nós. É por isso que nós estamos aqui. Deixa eu te dizer algo: Jesus não se enganou quando te chamou. Jesus não se enganou com você. Ele te conhece desde o ventre. E Ele te chamou. Ele te escolheu. Por isso é que nós estamos aqui.
essa noite. As nossas limitações não são desculpas para Deus não usar a nossa vida. Nós somos limitados. Nós temos problemas. Tem dia que nós acordamos azedo. Eu não sei você, estou falando de mim. De repente, todo dia se acorda só no glória. Mas tem dia que a gente acorda azedo. Tem dia que as coisas não estão bem. Tem dia que nós estamos com problemas. E nada disso é desculpa para nós fugirmos do nosso chamado. Nada disso é desculpa para nós não vivermos aquilo que Deus tem para nós. Porque até quando nós vamos ficar dando desculpas para não fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer? Até quando nós vamos ficar dando desculpas para não começar a discipular alguém? Até quando nós vamos ficar dando desculpas para nós não nos submetermos ao discipulado, para nós caminharmos com alguém em discipulado? Até quando nós vamos ficar dando desculpas para nós não iniciarmos a nossa casa de paz? Até quando nós vamos ficar dando desculpas para nós não vivermos o que Deus nos chamou para viver? Até quando nós vamos ficar dando desculpa, colocando a culpa no outro? A culpa é minha, o problema sou eu. Deus chamou, fui eu. Até quando nós vamos ficar como Jonas? Até quando nós vamos querer ficar fugindo da vontade de Deus? Até quando Deus vai falar, vai para Nínive, e nós vamos falar, não, eu quero ir para Tarsis? Até quando nós vamos ficar como Elias, fugindo para o deserto, fugindo para a caverna, se escondendo na caverna, dizendo, eu não posso, Jezabel quer me matar? Até quando nós vamos ficar fugindo daquilo que Deus nos chamou para fazer? Deus tem um chamado para cada um de nós. Nós temos um chamado. A pergunta é: como nós temos nos preparado para vivermos o nosso chamado? De que forma nós temos se preparado para viver o nosso chamado? E esta é uma preocupação que nós temos aqui nessa casa. Nós temos uma preocupação de treinar as pessoas que têm um chamado para exercer influência em todas as áreas da sociedade. Nós temos aqui o discipulado. Nós temos aqui o Vida Cristã. Nós temos aqui o Transição. Nós temos aqui a formação de novos líderes. Nós temos aqui a mentoria. A Paula falou aqui, nós temos aqui o programa do CR. Tudo isso para nos ajudar
nos desenvolvermos, para nós vivermos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus tem um chamado específico para cada um. Só que eu acredito que existe um chamado universal para todos nós. Marcos 16:15, a Bíblia diz: e ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Este chamado não é específico para algumas pessoas. Esse chamado não é exclusivo para algumas pessoas. Esse chamado é universal, é para todos nós. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu acredito que você sabe o que está acontecendo no mundo. Muitos países estão em guerra. Pessoas estão morrendo. Existe uma degradação moral, uma degradação espiritual tomando conta das pessoas. Os crentes estão cada vez mais secularizados. A frieza espiritual tem tomado conta das pessoas. Nunca vimos tantas pessoas desanimadas, frias, pessoas que estão se apostatando da fé, pessoas que estão se abrindo, estão caminhando junto com relativismo. Nunca vimos tanta gente cocheando entre dois caminhos, entre dois pensamentos. Há um desânimo, um cansaço, uma frieza tomando conta das pessoas. Mas a minha oração nessa noite é que venha fogo do Espírito, é que o Senhor faça de novo o que Ele fez em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. A minha oração é que o Senhor faça de novo, é que o Senhor sopre o vento do Espírito sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso bairro, sobre a nossa igreja, sobre o Capão Redondo, sobre a nação brasileira, para que todo desânimo, toda frieza, que o Espírito Santo varra para longe de nós, e que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, para que nós possamos cumprir o chamado que o Senhor nos comissionou para ir, e que cheios do Espírito Santo, nós possamos dizer, como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim, envia-me a mim, envia-me a mim, porque eu acredito que nós somos a resposta de Deus para esta sociedade. Somos nós. Os anjos não vão vir pregar, os anjos não vão vir anunciar a mensagem de salvação. Somos nós, somos nós, somos nós. Alacantore calamanara sérgia. Eu oro para que o Senhor acenda dentro aquela chama do primeiro amor. Eu oro nessa noite para que o Senhor acenda dentro de nós
chama do Espírito. Talvez por causa das lutas que você tem enfrentado, talvez por causa dos problemas que você tem enfrentado, talvez por causa da situação difícil que você tem enfrentado. Talvez Deus te fez uma promessa e o tempo foi passando, e talvez essa promessa ainda não se cumpriu. E você percebeu que com o passar do tempo, a chama foi se esfriando. Com o passar do tempo, a alegria do Espírito foi saindo. Talvez com o passar do tempo, aquele desejo por fazer a obra de Deus foi se apagando, foi sumindo, foi indo embora. Acende a chama, ó Pai, e uma vez brilhou, a brilhar, resplandecer, o meu primeiro amor. Vem renovar os nossos dias, como antes, ó Senhor. Vem acender a chama, sim, a chama do primeiro amor. Fortalecer quem está fraco, ó, preencha este ser. Vem renovar, Senhor, teu povo com poder. Porque eu penso que a igreja em poder, as trevas têm que partir em retirada. Quanto maior for o poder, quanto maior for a manifestação da glória de Deus, os espíritos malignos têm que ir embora, a enfermidade tem que ir embora. Quanto maior for a manifestação da glória de Deus, mais vidas nós veremos salvas, libertas, transformadas para a glória de Deus. Eu oro essa noite. Curva a tua cabeça. Senhor, onde houver alguém frio, onde houver alguém que perdeu a alegria da salvação, onde houver alguém que se esfriou, renova ele agora, Senhor. Espírito Santo, talvez a chama se apagou. Acende novamente esta chama. Renova ele agora. Renova agora, Espírito Santo. Nós te damos liberdade para fazer aquilo que o Senhor quer. Nós te damos liberdade para fazer aquilo que o Senhor deseja. Nós te pedimos, acessa agora cada coração. Enche de fogo esse coração agora, Espírito Santo. Enche de fogo agora. Enche de fogo agora. Toda frieza eu te ordeno fora, vai embora agora. Todo desânimo eu te ordeno, vai embora agora. Toda frieza espiritual eu te dou uma ordem, fora agora. Fora agora. Fora agora. Fora agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fora agora. Em nome de Jesus. Comece a clamar por isso. Comece a clamar por renovo. Comece a clamar agora
Que o Espírito Santo traga novamente fogo. O Espírito Santo traga renovo agora para o teu espírito. Se faz tempo que você não ora em línguas, comece a orar em línguas agora. Se você não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rakalabakalamantu kamanara sergia. Rabababasui kamando kamanarabakandarabia. Rabai choque mikan mantu kamanarabakandarabia. Quem te chamou foi Deus. Labakamatu kamanarase. Quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Você está aqui desanimado com o chamado. Você está aqui desanimado com o seu ministério. Você está aqui se sentindo incapaz. Você está aqui dizendo: eu não tenho condições de prosseguir. Nakamantore kalabakama naraséria. Rabababachora labancoma maracé. Quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Quem te comissionou foi Deus. Recala sui camanarasaio. Rebababachora labamaracéria. Necamantu camanarabacando recalabadácia. Rababasui camanaia. Reba chocamando camanaraséria. Rebambabachui camanaraia. Receba agora renovo. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Eu declaro renovado o seu chamado agora. Tenha o seu chamado renovado agora. Labacalabachora lababaraséria. Ramambabasui camanarabacandarai. O Deus que te chamou é o Deus que te capacita. O Deus que te chamou é o Deus que te dá as ferramentas necessárias. O Deus que te chamou é o é o Deus que providencia os recursos necessários para você continuar. Você não vai parar. Você não vai parar. Não é o fim, é o começo de um longo caminho. Rocala sore canarabara sergia. Lando candarabia. Rabababa sore camanaraba sergia. Rando candarácia. Labandara sergia. Seja cheio até transbordar. Não é a luta, não são os problemas que vão te parar, que irão te impedir de prosseguir. O Deus que te chamou é o Deus que vai providenciar tudo o que você precisa para continuar seguindo em frente. Deixa eu te dizer algo. Deus não te chamou porque você é capacitado. Deus te chamou porque Ele é que te capacita. Se você pensou que já está acabando, senta um pouquinho. Deixa eu concluir. São os minutinhos. Dá vontade de continuar. Para nós encerrarmos, bem rápido. O que fazer para ser bem sucedido no cumprimento do meu chamado? O que nós precisamos fazer para sermos bem sucedidos no cumprimento do nosso chamado? Número 1, seja obediente. Porque a obediência nos protege, a obediência nos cerca, a obediência nos guarda. Deuteronômio no capítulo 25, verso 29 diz assim: essa disposição para temer-me e para obedecer todos os meus mandamentos, assim
tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Deus está dizendo: se eles me obedecessem, se eles me obedecessem, tudo iria bem para eles e para os seus descendentes. Deixa eu te alertar para algo: nem sempre aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus nos pedir, vai ser fácil para obedecer. Mas se não é fácil, é possível. Deus nunca vai pedir nada para nós que nós não possamos fazer. Um exemplo de homem na Bíblia que foi bem sucedido por causa da sua obediência foi o Abraão. Gênesis capítulo 12, Deus chama o Abraão, tira o Abraão do seu conforto, fala para o Abraão para ele ir para uma terra que o Abraão nem sabia. No capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão. No capítulo 18, Deus promete um filho e promete uma descendência para Abraão. No capítulo 21, Deus cumpre a sua promessa. Isaac nasce depois de 25 anos que Deus tinha feito a promessa. Abraão tem 100 anos de idade. No capítulo 21, Deus dá o filho para Abraão. No capítulo 22, Deus pede o filho para Abraão. Abraão, sem hesitar, o Abraão obedece a Deus. E a Bíblia vai dizer que Abraão morre com 175 anos, guardado e abençoado por Deus, tendo sucesso em toda a sua trajetória, porque o Abraão decidiu obedecer a Deus, ainda que era difícil. Número 2, para nós sermos bem sucedidos no cumprimento do nosso chamado. Número 2, não guarde rancor. Não guarde rancor, porque ao longo da nossa caminhada, se nós não tomarmos cuidado, o nosso coração vai enchendo de mágoas, o nosso coração vai enchendo de feridas, nós vamos acumulando coisas no nosso coração que nós corremos do risco de não concluirmos o nosso chamado, de pararmos no meio do caminho esgotados de tanta mágoa, de tanto ressentimento que nós guardamos no nosso coração. O Jeremias é alguém que poderia ter guardado mágoa, ressentimentos, porque Deus disse para o Jeremias: Jeremias, eu te chamo como profeta, você vai fazer a minha vontade. Só que tem uma coisa, Jeremias, você não pode se casar, você não pode ter uma família. Jeremias poderia ser alguém frustrado com Deus. Jeremias poderia ser alguém que acumulou rancor ao longo da sua vida, porque por mais que ele estava fazendo a vontade de Deus, a Bíblia diz que Jeremias foi colocado em calabouço, Jeremias foi perseguido, Jeremias foi maltratado. Jeremias tinha todos os motivos para guardar rancor, mas Jeremias escolheu deixar essas coisas e seguir o seu caminho. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o Paulo, que poderia ter guardado rancor, mas em Filipenses 3:13, o Paulo está dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. E quando nós olhamos o Paulo falando assim: eu esqueço as coisas que ficaram para trás, eu sigo para o que está diante de mim. Olha só o que o Paulo está dizendo, 2 Coríntios 11:24. O Paulo dizendo: recebi 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia no abismo, em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, entre falsos irmãos, entre trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Paulo está dizendo: eu deixo essas coisas para trás, porque encontrei algo que vale a pena eu seguir em frente. O Paulo não estava olhando para o que fizeram com ele,
Paulo não estava olhando para aquilo que falaram dele. Paulo estava olhando para frente. Paulo estava olhando para Jesus. O Paulo não guardou rancor. E por isso, segundo Timóteo 4,7, o Paulo está dizendo: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé. Eu tenho certeza que se o Paulo tivesse enchido o seu coração de rancor, se o Paulo tivesse enchido o seu coração de amargura, o Paulo era alguém que no final da sua carreira ele estaria frustrado, desanimado. Mas no final da carreira o Paulo está vibrando, está dizendo: eu combati o bom combate, eu encerrei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Número 3, e eu termino agora. Para nós sermos bem-sucedidos no cumprimento do nosso chamado, tenha disposição para servir. Porque nem sempre servir o outro é fácil. Nem sempre servir o outro é fácil. Porque às vezes nós vamos nos deparar com a ingratidão. Às vezes nós vamos nos deparar com pessoas ingratas. E se nós não guardarmos o nosso coração, se nós não renovarmos diariamente essa disposição para servir, nós corremos o risco de deixarmos de servir. Nós deixamos o risco de falar: não vou fazer mais. Eu conheço pessoas que no começo do seu ministério, no começo da sua caminhada com Jesus, tinha muita disposição para servir. Alguém tinha que falar: olha, dá uma segurada, olha, vai devagar. Só que com o passar do tempo, essa disposição acabou. Sabe que dia que essa disposição de servir acabou? No dia que ela não foi lembrada por um serviço que ela fez, no dia que ela não foi elogiada por um trabalho que ela fez. Nós não servimos as pessoas por causa de recompensa, nós servimos as pessoas por causa da herança que para nós está preparado. Mesmo Jeremias tendo aberto mão da sua vida, mesmo Jeremias tendo aberto mão daquilo que ele queria, mesmo assim Jeremias foi incompreendido, mesmo assim o Jeremias foi humilhado, mas o Jeremias continuou firme no propósito que Deus tinha para a vida dele. Eu termino, por favor, se coloque de pé. Sirva o próximo com aquilo que Deus te deu, com aquilo que Deus confiou a você. Mostre Cristo com a forma que você serve. Deixe as pessoas verem Cristo através da forma que você fala, através dos negócios que você faz. Viva o teu chamado com entusiasmo e alegria. Se sinta privilegiado por ter sido chamado pelo Senhor. Não desista do teu chamado por causa dos outros, por causa das circunstâncias, porque tudo vai passar. É só um poucochito de tempo. E Apocalipse 22:12 diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus não desistiu de nós, por isso nós estamos aqui essa noite. Jesus cumpriu a sua missão. Agora é a nossa vez. É a nossa vez de cumprirmos aquilo que Ele confiou a nós. Nós confiamos nele para Ele nos salvar. Agora Ele confia em nós
para nós darmos continuidade em tudo aquilo que Ele fez. Não desista do teu chamado. Tudo que você precisa essa noite, o Senhor já tem disponibilizado. Seja encorajado essa noite para continuar. Que você saia daqui essa noite encorajado para continuar a fazer o que Deus te chamou para fazer. Deus é contigo. Deus é contigo. Em 2024, seja obediente, não guarde rancor, tenha disposição para servir, e você vai ver a sua vida mudar. Viva tudo que Deus te chamou para viver. Seja tudo o que Deus te chamou para ser. Em 2024, viva tudo que Deus te chamou para viver. Em 2024, seja tudo que Deus te chamou para ser. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe os seus dias. Que os seus dias sejam repletos da presença do Senhor. Que uma chama seja acesa no seu interior essa noite, para que você possa continuar frutificando. Vá e dê frutos, e frutos que permaneçam para a glória do Senhor. Deus abençoe. Nós encerramos este culto aplaudindo o Senhor. Deus te abençoe.